Olá, começa agora mais um programa Explicando o Tempo. Hoje vamos falar de fenômenos bastante comuns que observamos no dia a dia. A formação da névoa e do nevoeiro, neblina e cerração. Vamos entender a diferença desses termos e a sua formação. Então se acomode, o programa já está no ar. Você já pensou em pegar uma nuvem ou estar dentro dela? De longe, uma nuvem parece um algodão, branquinha, com diversos formatos. Mas você já parou para pensar que por diversas vezes já esteve dentro de uma nuvem? Estamos falando da névoa e do nevoeiro, que na verdade é uma nuvem que se forma perto do solo. Os fenômenos são típicos do outono e do inverno, mas também podem ser observados em outras épocas do ano. No dia a dia, a principal influência é a redução de visibilidade nas estradas e nos aeroportos, o que costuma provocar muitos problemas. Primeiro, vamos entender a diferença dos termos névoa, nevoeiro, neblina e cerração. A principal diferença está na visibilidade. No nevoeiro, a visibilidade é menor e na névoa, a visibilidade é maior. Pense o seguinte, você está dirigindo em uma estrada, em um trecho de serra, quando uma camada branca começa a se formar. Logo, você é obrigado a acender os faróis e a sua visibilidade vai ficando restrita. Se você ainda conseguir avistar os carros e a paisagem longe, mas com alguma dificuldade, é um forte indicativo da formação de névoa. Agora, se a sua visibilidade for restrita a cerca de 1 quilômetro ou até menos, a paisagem some no meio da camada branca e certamente você vai conseguir ver 1 ou 2 veículos à sua frente. Nessa situação, existe então a formação de nevoeiro. Portanto, de maneira geral, a névoa é um fenômeno mais fraco e o nevoeiro mais denso. Mas você também já deve ter ouvido falar em neblina e cerração. Esses termos são apenas nomenclaturas e regionalismo, são sinônimos de nevoeiro. Em São Paulo, por exemplo, a população costuma usar a palavra neblina para se referir ao nevoeiro. No sul do país, o termo cerração é bastante usado. E na região serrana do Rio de Janeiro, o termo russo também é bastante usado. Agora que já entendemos a diferença entre névoa e nevoeiro, vamos saber como se dá a formação dos fenômenos. Para que ocorra névoa ou nevoeiro, precisamos de 2 elementos, alta umidade e temperatura em declínio. Existem vários tipos de nevoeiro, como aqueles que se formam com a entrada de frentes frias, aqueles que se formam sobre os lagos e os rios e os que se formam de manhã cedo, depois de uma noite gelada. Vamos acompanhar então o processo de formação de um nevoeiro após uma noite gelada. Na primeira fase, durante o dia, o solo esquenta com o calor do sol. Os raios solares incidem diretamente no solo. Na segunda fase, durante a noite, esse ar quente sobe e a superfície começa a se resfriar. Quando o ar acumula muito vapor a uma determinada temperatura baixa, o vapor se condensa e forma então uma nuvem próxima ao solo, que é justamente o nevoeiro. Outra informação importante é saber que a névoa e o nevoeiro não acontecem só ao amanhecer. Os fenômenos também ocorrem à tarde e à noite. Com a entrada de uma frente fria, por exemplo, a temperatura pode cair muito rápido, chegando ao ponto de condensação e formando o nevoeiro. Durante a noite, tanto a névoa quanto o nevoeiro deixam o céu nublado e também restringem a visibilidade. Mas você já parou para pensar por que os nevoeiros são tão comuns no Sudeste e na região Sul, como no Rio de Janeiro, em São Paulo, Curitiba, Vale do Itajaí e, por exemplo, em Porto Alegre? Isto acontece porque nessas regiões temos a passagem frequente de frentes frias e a entrada de massas polares, que derrubam rapidamente a temperatura, dando assim a condição ideal para a formação de nevoeiro. São os 2 elementos que vimos anteriormente, alta umidade e temperatura em declínio. Apesar do nevoeiro ocorrer com frequência nessas áreas, podemos sim ter nevoeiro em outras partes do país, como por exemplo em Mato Grosso do Sul, em Rondônia, no Amazonas e até na Bahia. Como vimos no dia a dia, a névoa e nevoeiro podem trazer problemas quanto à visibilidade para o motorista nas estradas. A atenção deve ser sempre redobrada e veículos devem trafegar com faróis acesos.
Nos aeroportos, a névoa e nevoeiro restringem a visibilidade e faz com que as operações ocorram com a ajuda de instrumentos ou até, em situações mais graves, sejam suspensas. Por causa da baixa visibilidade, os aviões não possuem segurança e condições necessárias para realizar os pousos e decolagens. Uma outra curiosidade: quando o nevoeiro ocorre associado a poeira, fumaça e outros poluentes, o ar fica com aspecto acinzentado. É muito comum a ocorrência desse fenômeno nas grandes metrópoles, principalmente nos dias frios de inverno. E neste caso, ocorre associado à presença da inversão térmica. Uma cidade típica onde ocorre a formação de nevoeiro associado à poluição é a cidade do México. Quando temos nevoeiro associado à poluição, o fenômeno é chamado de smog. Por último, é importante saber que o nevoeiro sozinho, apesar de um aspecto de fumaça branca no ar, ele não é tóxico. O Explicando o Tempo de hoje fica por aqui. Escreva para nós dando a sua sugestão para os próximos programas. O nosso e-mail é explicandotempo@climatempo.com.br. Eu espero você. Até lá!